Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, querido colega, querida colega. Estamos iniciando aqui o episódio de número 4. Deixa eu ver se eu faço um 4 bonitinho aqui para vocês. Minha letra não é das 10 mais. Estamos começando o episódio de número 4 do MMF. Então, querido colega, clínica, ginecologista, pediatra, enfim, colegas mundo afora nesse Brasilzão, ou até fora do Brasil, enfim, não sei o alcance desta bagaça. Então, a ideia aqui é levar a informação de médico para médico sobre fumantes, ok? Esse aqui então é o nosso episódio de número 4 de médico para médico sobre fumantes. E eu fico aqui à disposição se vocês quiserem colocar qualquer tipo de tema que vocês achem pertinente dentro da clínica de vocês, dentro do dia a dia de vocês que estão aí na guerra, no atendimento, no SUS, consultório privado, em clínica, hospital. Qualquer tema que vocês achem interessante que a gente possa conversar sobre tabagismo, ficarei muito feliz em discutir e abrir um bate-papo sobre o que vocês pensam a respeito do tratamento dos fumantes. Hoje o tema que eu escolhi, eu também trago ali direto do ambulatório, onde mais uma vez eu fui chamado. Na verdade, a gente foi discutir o caso clínico de uma paciente, paciente AC, eu lembro mais o nome dela, o primeiro nome, mas é uma paciente que ela já foi atendida aqui e ela ficou 5 anos sem fumar. E quando a residente veio me passar o caso clínico dela, ela veio falando a respeito que ela já tinha ficado 5 anos sem fumar e que tinha acabado recaindo. Tinha recaído e que ela estava triste e por aí foi. E aí ela foi me passar todo o quadro de hipertensão, a residente me passou o quadro de hipertensão, a gente discutiu, vamos marcar daqui a 4 meses, traz medida de pressão, tralalá, blá blá blá, enfim, a respeito da hipertensão foi tudo tocado. Agora, em relação ao tabagismo, não houve um segmento. E como essa paciente já tinha passado, eu fui até o consultório e fui conversar com a paciente. Lembrei da paciente, assim, você esteve aqui no grupo com a gente, então, fiquei 5 anos sem fumar e aí recaí, muitos problemas, aí a gente acaba cedendo e acabei voltando a fumar. Aí você para e fala assim, pois é, doutor, caramba, voltei a fumar e aí? Qual é a atitude agora? Pois é, a gente precisa parar de fumar, né, doutor? Né? Esperando, tipo, como se ela estivesse esperando alguém, ou a força divina, o Divino Espírito Santo, chegasse para ela e fizesse ela parar de fumar. Onde eu quero entrar nesse contexto é que se a gente não dá um estímulo à paciente para parar de fumar, a gente não cutuca, de que forma? E aí, como é que você vai falar? Quem é que precisa parar de fumar? Eu, né, doutor? Eu que preciso parar de fumar, né? Nossa, e será que tem aquele remedinho de novo? Então ela já começou a abrir um caminho. O que se a gente não aborda, a gente perde esse caminho de entrada, de negociação, de conversa com o paciente. E por aí a gente seguiu, foi tocando em relação ao tratamento, e a gente acabou oferecendo medicamento. Fui lá, prescrevi o medicamento e depois eu conto histórias dos próximos capítulos, mas a ideia de fazer o vídeo veio de encontro à dificuldade da residente no tratamento. E depois que a gente sentou aqui para fazer um dos round tables, né, umas mesas redondas que a gente tem aqui depois, quando acaba os atendimentos, a gente vai falar de tabagismo. Foi justamente eu perguntar o porquê, né? Por que não tratou? Por que não se tomou uma atitude de ir para cima e tratar o tabagismo, né? E um dos questionamentos foi a respeito de
o tratar o fumante é muito trabalhoso. Tratar o fumante é muito trabalhoso. Você, colega que está aí pelo mundão afora atendendo, você também acha que é muito trabalhoso tratar o fumante? E que talvez isso seja um dos motivos que te trave na hora de começar uma conversa com o fumante? E a gente vai desmistificar um pouquinho isso. É claro que na prática clínica já existem estudos mostrando muito bem que o clínico ele gosta da canetinha, né? Ele gosta da caneta. Então é muito mais fácil ele tratar um hipertenso, que ele passa lá um enalapril, passa lá uma amlodipina, e aí baixou a pressão, é um número que está alto, volta daqui a 1 mês, 2 meses, pressão baixou, está feliz da vida, foi muito bem. Vamos para a dislipidemia? Vai lá, veio um colesterol alto, passa lá uma estatina da vida, 2 meses depois, 3 meses depois, baixou o número, tá lá, feliz da vida. Mas com fumante não é assim. Fumante não é só prescrever um remedinho e correr para o abraço. Achar que isso, claro, que a gente entende que mesmo para hipertensão e mesmo para dislipidemia, existe uma dificuldade aí do paciente tomar o remédio, ele não ter ranço com o remédio, não achar que o remédio vai fazer mal, não ficar batendo de frente com você, achar que a dose está muito alta, que o valor muito alto, enfim. Também tem uma série de aspectos nessas outras doenças que próprias, que o paciente também tira as suas conclusões em relação a não se tratar. E a gente pode discutir esses vários aspectos. Mas o que eu vim comentar hoje com vocês é que nós médicos, e o que eu quero desmistificar um pouquinho com vocês, é essa história de que o tratamento do tabagista é muito trabalhoso. E é claro que não é a mesma coisa que tratar um hipertenso, e não é a mesma coisa que tratar um colesterol alto, um paciente com um LDL alto, que você dá o remédio e você espera uma determinada redução dos níveis pressóricos e dos valores do colesterol. Tratar o fumante é totalmente diferente. Você primeiro tem que ter uma abordagem completamente diferente, aí é onde entram aquelas 3 grandes palavras que eu sempre coloco para vocês, que é autonomia. Você dá autonomia para o paciente, você evocar dele, e eu comecei falando um pouquinho disso, evocar, trazer que é o paciente que tem que parar, que isso tem que vir dele, e colaboração. Então ele entender que você está do lado dele. Então se você usa essas 3 palavrinhas assim, extremamente importantes, você consegue trazer todo esse acolhimento ao paciente e faz com que ele comece a pensar, a mudar. Comece a mudar em relação ao que é o tabagismo para ele. Porque você não começar, você não ter esse arranque, o médico que fica com isso na cabeça, é muito trabalhoso, e isso tem um histórico por trás. E eu fui correr atrás de algum estudo que pudesse falar um pouquinho nesse aspecto, e eu achei um estudo aqui de 2017 muito interessante, que é um estudo que foi feito, um estudo multinacional. Quem desenvolveu o estudo foi da Universidade de Maastricht, na Holanda, mas foi feito também na Noruega, na Polônia, na Rússia, no Reino Unido e na Alemanha. Então foi um estudo multinacional em que ele foi ver por que os médicos não tinham envolvimento no tratamento dos fumantes. E eu achei alguns detalhes muito interessantes que podem ajudar a gente a responder um pouquinho essa história do tratamento do fumante ser muito trabalhoso, de onde que a gente tem isso. Aqui no decorrer do paper eu vou trazer alguns aspectos que a gente vai poder discutir. Os médicos muitas vezes não fornecem rotineiramente tratamento de cessação do tabagismo baseado em evidências para seus pacientes. Então, às vezes, o próprio médico traz algumas historinhas dentro da cabeça dele, em que ele não consegue, e por aí ele fala que é trabalhoso, né? Então, se ele ficar apenas no detalhe de que tem que ficar informando, falando que fumar faz mal e agora a responsabilidade é sua, paciente, o negócio vai ficar complicado. Aí vai ser você
menosprezar uma doença grave, uma doença de difícil tratamento, mas menosprezar e jogar toda a culpa em cima do paciente. Não é por aí que a gente deve seguir. E muitas das vezes eles não fornecem esse tratamento. Então, o tratamento do fumante, num primeiro momento, se você ficar, nós médicos, ficarmos entendendo que o tratamento é trabalhoso, que é muito difícil, fica de blá blá blá, e aí o paciente tem isso, vai falar aquilo, enquanto a gente não quebrar esse paradigma de que tratamento é trabalhoso, a gente vai começar jogando desculpas em outras coisas que estão escondidas dentro de nós mesmos. Uma delas é a falta de habilidade. Será que você sabe mesmo tratar um fumante? Né? Você tem todas as habilidades, tem todo o conhecimento necessário para tratar um fumante, e às vezes daí é que você não leva todas essas evidências para os pacientes. Então você tem respaldo científico, você tem estudos que comprovam, que deem subsídio para você modificar o pensamento do paciente em relação ao tabagismo. Então é algo que a gente tem que começar a discutir. E dentro do paper, ele fala de 21 discussões em grupos focais dentro dessas universidades que ele fez, nesses países. Foram realizadas com clínicos gerais em 7 países diferentes da Europa e da Ásia. E um dos temas abordados foi justamente que o tratamento é muito trabalhoso. Ele viu outros 2 temas que eu não vou querer trabalhar aqui nesse momento, que seria conhecimento e organizacional, que também tem suas regionalidades, inclusive no Brasil, se a gente for falar os centros que são capacitados, quem tem medicação, quem não tem medicação, quem atende em clínica particular, quem atende em convênio, tem convênio que tem um programa próprio, tem convênio que não tem programa próprio, enfim, a gente vai ter problema e a gente pode discutir isso um pouquinho mais para frente. No entanto, há evidências que sugerem que os médicos nem sempre motivam os pacientes a desistir. Aí parou. Aí o negócio começa a ficar grave. Então você entende que o médico começa a entender que tratar o fumante é trabalhoso, e aí ele começa a dar passos atrás. Ele acha que é trabalhoso, ele não foi estudar muito, ele não tem aquele conhecimento, não tem aquela habilidade. Opa, melhor achar que é trabalhoso, e ele começa a se esconder em cima desses paradigmas e não começa a dar passos no sentido de tentar trabalhar isso. É aquela história do coração ficar peludo. Sabe quando você é uma pessoa super solícita, você ajuda todo mundo e a pessoa vem e começa a ter aquelas pessoas que começam a explorar, né? Eu lembro de um conhecido meu, em que ele era dono ele é, na verdade, dono de uma empresa, e ele começava a empregar todo mundo. Empregou a filha de um amigo, empregou o filho de não sei quem, primo de não sei que lá, sobrinho, sobrinha, né? E foi empregando todo mundo, porque ele é uma pessoa, né, muito boa e que queria ajudar, as pessoas estavam desempregadas. Até um belo dia em que ele tomou um baita de um processo da filha de um grande amigo, né? Então a filha de um grande amigo dele, um amigo de infância, enfim, um grande amigo, meteu um processo jurídico trabalhista em cima dele, o que fez com que ele tornasse o coração peludo, né? Então assim, opa, eu vou parar de ficar contratando os amigos, porque se eu tomei isso de amigo, eu vou começar a fazer uma seleção muito melhor e o coração vai ficando peludo, e ele foi deixando de contratar, foi começando a ficar criterioso, e é isso que muitas das vezes acontecem com a gente, né? Então a gente entende que o tratamento, se você jogar tratamento do fumante é trabalhoso, então você começa a jogar um monte de escudos, né, e barreiras que você vai falando, você vai se protegendo, você estuda menos, porque é muito difícil, e acaba nem mesmo encaminhando, né, que é uma das formas que você tem, mesmo encaminhar. Você pode encaminhar para um centro que faça esse tratamento, para alguém que faça esse tratamento, que tenha especialização para isso, que goste de fazer isso. Mas aqui o que eu quero desmistificar um pouquinho é que o tratamento do tabagista é trabalhoso. E não é apenas uma musculatura que nós temos que exercitar. Então, com sistematização nesse atendimento, fica muito mais fácil fazer e não se torna um peso, né? Você olhar para o tabagista e já ter que o cara fuma porque quer, e assim, nossa, dá muito trabalho, aí você só estratifica o risco ali bonitinho, então você já fica atrás desse
tratar o fumante é muito trabalhoso e você não vai, e você não anda. E aqui no próprio artigo, ele coloca que muitos médicos compartilharam sentimentos negativos em relação aos pacientes que continuaram fumando. Então é aquele negócio, às vezes você começou a tratar no passado, ixi, aí o cara vem e volta a fumar. Aí você já começa a falar, eita, que saco, frustrou, né? E aí você começa a somar essas experiências negativas e começa a criar isso na sua cabeça, de que é muito difícil. E aí qualquer tipo de fumante você acha que é trabalhoso, que é difícil, que é frustrante, e começa a usar esses escudos e começa a se defender e joga tratar o fumante é trabalhoso e não joga mais em frente. O que eu faço um convite aqui para você é entender melhor a cabeça do fumante. Então não rotular, né, que esse fumante que está na sua frente vai ser um fumante daqueles mais trabalhosos, né? E assim, eu trago de novo o que eu acabei de entrar. Foi muito prazeroso encontrar com aquela paciente que, mesmo tendo recaído, assim, ela foi altamente solícita e talvez e questionando a residente depois, foi assim, talvez se eu não tivesse ido lá conversar com ela, você não ia abordar mais o tabagismo e ia dar a conduta da hipertensão. Tô certo ou tô errado? E ela concordou comigo. Então, às vezes nós perdemos o momento de tratar o principal fator de risco naquela doente, que provavelmente o cigarro poderia estar interferindo, inclusive no tratamento da hipertensão, interferindo também no tratamento da estatina, do colesterol dela. Então, não tratar o fumante, ficar com esses rótulos e achar que o fumante não deve ser tratado porque ele é trabalhoso e você rotular todo mundo dessa mesma forma, é muito complexo. Espero que esteja plantando uma sementinha na mente de vocês nesse sentido. Então, é um convite para entender melhor a cabeça do fumante e não rotulá-lo como um fumante difícil. E não, todo fumante é chato, o cara fuma porque quer, enfim, ter essas rotulações. E entender que, será que ele também não está se defendendo? Será que o fumante também não se defende? Que ele já tentou, sabe que é difícil, e aí ele fala para ele mesmo, nossa, não quero tentar de novo. Pô, tentar de novo, vou ficar fumando, porque nossa, já tentei, foi difícil, né? Então assim, e aí fica aquele jogo de empurra. O médico que não quer tratar porque é trabalhoso e ele que também não quer tentar de novo porque sabe, ixi, vou ficar irritado, Então começa aquele jogo de empurra em que o médico acha que é trabalhoso, o fumante fica blindado ali nas desculpas que ele tem e o negócio não anda. Então, o convite aqui é tentar quebrar um pouquinho isso, essa mentalidade que nós, às vezes, vamos criando com esse coração peludo, que vai sendo desenvolvido ao longo dos anos de clínica. E aí eu traço um paralelo também para hipertensão, para tratamento de obesidade, em que a gente vai ficando cada vez mais peludo em relação olha o tamanho do cara, não vou nem abordar, vou aumentar o remédio da hipertensão aqui, já que ele não vai fazer atividade física, não vai fazer nada, e a gente começa a ter esses ranços, né? Essas crenças de que nenhum gordinho consegue emagrecer, nenhum fumante consegue parar de fumar, o hipertenso que não está tomando remédio, como é que... Então, a gente precisa começar a quebrar essas crenças e isso é um exercício. Tá? É um exercício que a gente pode sistematizar na nossa cabeça e tentar trabalhar de uma forma alegre. Né? Então, entender a cabeça do paciente é importante e não estigmatizá-lo. Não achar que ele é igual a todos. Né? Então, pelo contrário, a gente tem que achar que ele é quem vai cumprir. Mas isso depende muito da nossa comunicação. Então, o que nós comunicamos, então às vezes a nossa forma de comunicação, ela não está correta. Então, nos comunicarmos errados e não fazermos o que nós devemos fazer, é a mesma coisa que eu sou encanador, sou chamado para consertar uma torneira e eu deixar a torneira pingando. Né? Então, assim, o paciente chega ali pleno de problemas, né? Tá com dor torácica, tem dificuldade para caminhar porque tá com uma dor no joelho e tá fumando, e eu não entendê-lo na plenitude, não entender todo o conjunto e quebrar esses paradigmas na nossa cabeça, entendendo que não, o tabagismo é muito trabalhoso, então não vou abordar isso, vou economizar meu tempo é muito precioso. E aqui, num outro sentido, no próprio paper, ele coloca em relação a isso. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui em que ele fala
que ele é preconceituoso justamente no sentido de perder tempo, né? Ele coloca aqui, deixa eu ver se eu acho, desculpa. Então, ele colocando aqui que diversas discussões se concentraram em quão exaustivo é para os médicos dedicarem seu valioso tempo em pacientes e para prescrever medicamentos caros para aliviar os sintomas. Então, assim, já que o tempo é muito valioso, ele dá mais tempo para prescrever o remédio, que é caro, e não trata o principal fator de risco, que é o tabagismo. Então ele vai em cima da hipertensão, vai em cima da dislipidemia, que é mais fácil, e deixa para lá o fator de risco mais importante. Então os próprios médicos, os relatos dos médicos, né, colocam isso. Muitos médicos pareciam combinar a importância de apoiar os pacientes a parar de fumar com um desejo pessoal de tentá-los fazê-los parar. Em relação, eventualmente, todas essas frustrações resultaram em um sentimento geral de insatisfação em relação ao apoio aos pacientes que desejavam parar de fumar. Então, muitas das vezes fica parece que tem um imã, né? Então, assim, um médico que fica reticente de abordar, às vezes o médico nem aborda, e aí entra um outro aspecto que eu comentei no comecinho hoje do vídeo. Será que não abordar é o melhor caminho? Não, pelo amor de Deus, isso é o pior, entendeu? Não tomar uma decisão quando você está numa encruzilhada é a pior decisão. Então isso pode ficar remoendo na sua cabeça, né? Então você não tomar uma decisão, se ir para o lado A ou para o lado B, é muito pior do que tomar uma decisão. Vai para o A ou vai para o B, mas toma a decisão. E a decisão, no nosso caso, é abordar o fumante, né? Nós somos médicos, nós fomos treinados para isso. O nosso treinamento é fundamentado em cima de tratar o doente. E quando nós nos inclinamos no sentido de não tratar porque é trabalhoso, a gente está indo contra o que nós devemos fazer. E nós devemos trabalhar isso na nossa cabeça primeiramente. Eu coloquei isso num outro vídeo, falando que às vezes o próprio fumante, ele não acha que é um médico que tem ajudado a tratar. O fumante acha que a decisão deve partir dele, que é tudo dele, que ele tem que decidir parar de fumar, que fumar ele fuma de sem vergonha e blá blá blá, e tá tudo errado. Então você imagina, se o paciente fica esperando ele decidir parar de fumar, o médico não aborda, a bola vai andando, né? E o barco vai andando, e o jogo vai correndo, e aí um belo dia, infarto. Aí um belo dia, derrame. Aí um belo dia, aneurisma. E aí esse é algo complicado da gente, e hoje mesmo, uma paciente que estava reticente em ir embora, às vezes o paciente que está bem controlado, é hipertenso, e tomando uma ou duas medicações, não é um paciente tão grave para ser acompanhado num centro terciário. E aí a gente acaba tendo que liberar o paciente. E a paciente vai falar assim, mas e agora? Eu estou sujeito a ter um infarto, eu estou sujeito a ter um derrame. E vê bem, como é que você não dá assistência para uma paciente que quer se tratar? Né? Então, assim, o que a gente não pode ser é negligente em não tratar o fumante. Então, a atitude em relação a sempre tratá-lo, a sempre abordá-lo, para com esse coração peludo, em relação a ficar falando na sua cabeça que tratar fumante é trabalhoso, para com isso, quebra esses paradigmas, quebra o que você tem na cabeça em relação a isso e começa a praticar, começa a sistematizar o atendimento desses fumantes. Mas deixa eu seguir aqui um pouquinho mais nesse aspecto. Então, o artigo, ele fala da dificuldade de tratar o fumante que é trabalhoso. E um dos médicos fala assim, é quase como se inclinar contra moinhos de vento. Né? Um médico lá da Polônia que falou isso. Ou seja, que ele sente esse impasse do paciente. Claro que a gente vai discutir um pouquinho disso, em que momento que o paciente está. É claro que nem sempre o paciente está no momento, ele está contemplado, ele quer parar de fumar, às vezes o paciente está pré-contemplado, então assim, ele não pensa em parar de fumar, ele gosta de fumar, eu quero fumar, é gostoso, e você tem que ter uma outra abordagem no sentido desse paciente, para você transformá-lo no sentido de
de fazer com que ele pense em parar de fumar. Então isso desgasta, mas tudo é uma abordagem e faz parte do nosso treinamento médico saber como abordar esse paciente e saber tirá-lo do tabagismo. E aí ele reforça aqui uma outra parte do paper, falando que essas experiências negativas com fumantes parecem contribuir para que os médicos sejam preconceituosos contra fumantes. Alguns médicos discutiram a questão de que esses preconceitos provocam o risco de tratar fumantes de maneira diferente. A história do coração peludo. Então, assim, chegou um cara que é fumante, eu começo se eu não exercitar os diferentes tipos de fumantes e começar a trabalhar como que eu vou abordá-los, sistematizar esse atendimento, eu começo a jogar tudo no mesmo balaio e não quero tratar e começo a tratar de uma forma diferente, tendo o ranço, porque eu lá no começo já comecei a entender que tratar o fumante, imagina se eu falo para essa residência, eu concordo com ela, que tratar o fumante é trabalhoso. E talvez agora que ela vá ver essa paciente mais para frente, que a paciente parou de fumar numa atitude que foi tomada ali no consultório, a gente começa a mudar esse conceito que ela tinha nesse sentido. Alguns médicos disseram que encontraram fumantes sem sentido e foi a culpa deles que tinham a doença, né? Aí no caso, nesse caso o paciente tinha DPOC, então alguns disseram que encontraram fumantes com DPOC sem sentido, e foi culpa deles que tinham essa doença e estavam mais relutantes em prescrever medicamentos caros. Olha só, então o médico sabe que o fumante tem o DPOC e está fumando. Então ele começa a ficar reticente a prescrever o remédio caro, porque assim, eu não vou prescrever esse remédio caro, porque o cara é um fumante, ele não cumpre o que ele tem que fazer. Entenda que você começa a criar, a julgar. Você começa a julgar uma doença difícil e que a gente tem que procurar filtrar isso. A gente não pode julgar esse tipo de atitude do paciente. Ele não fuma porque quer. Lembra? Lá no começo eu sempre coloco nos meus vídeos entender que o fumante ele não fuma porque quer. Então existe todo um contexto na história. Mas o que a gente não pode é ficar começando a botar a carroça na frente dos bois, achando isso, achando aquilo, julgando isso, julgando aquilo, que vai interferir inclusive na sua prescrição ou não dos medicamentos que o paciente deve tomar, que nós sabemos que ele deve tomar, que ele vai ter benefício com o uso, né? Então a gente começa a mudar a nossa conduta frente a algumas diferenças que nós temos nesse sentido, ok? Então outro médico aqui, desculpa, tá tocando o telefone aqui, eu vou tentar seguir assim, mas ele vai insistir um pouquinho, eu sei que esse telefone sempre insiste. Então, outro médico que disse que um paciente com DPOC, se ele tivesse parado de fumar, ele tem uma vantagem em nossa visão e nós devemos cuidar dele. Então, a mesma coisa, ou seja, o paciente que continua fumando, né, e ele não merece. Então ele não merece, não tem sentido eu tratar esse paciente que continua fumando, né? O que tem sentido é tratar o paciente que parou de fumar. Então você vê que é complicado, a gente começa a mudar um pouquinho a nossa visão em relação ao tratamento do fumante. É isso que eu quero desmistificar um pouquinho nesse sentido. Em conclusão, só para colocar um pouquinho nesse detalhe, esses médicos se sentiram responsáveis por fazer pacientes com DPOC parar de fumar. Então entende a quebra de paradigma, o cara fica confuso. Então ele se sente responsável em fazer o paciente parar de fumar, o que é positivo. No entanto, eles experimentaram muitas barreiras relacionadas ao paciente que os frustraram. Então ele começa assim, tantas barreiras que eles foram somando, ele foi deixando de tratar os pacientes, né? Então eles tinham aquela vontade de tratar, mas as barreiras que eles foram encontrando foi fazendo com que o coração fosse ficando peludo. Então essas frustrações provocaram o risco de desenvolver sentimentos negativos sobre esse grupo de pacientes e, subsequentemente, tratá-los de forma desigual e potencialmente privá-los dos tratamentos mais eficazes. Isso é o que a gente não pode fazer. Então, voltando e sumarizando aqui nosso bate-papo de hoje, o nosso MMF4, é um convite a entender melhor a cabeça do fumante, um convite a quebrar um pouquinho esse coração peludo e achar que todo fumante
ele tem o mesmo perfil, que o fumante é trabalhoso. Não, o fumante não é trabalhoso. Quebrem isso na cabeça de vocês, tá bom? O fumante não é trabalhoso, é uma doença difícil, mas que dá extremo prazer quando você tirar um paciente do cigarro. Não rotule todo paciente como trabalhoso, aquele paciente pré-contemplado que não quer parar de fumar, que a gente vai precisar um pouquinho mais de sistematização nesse sentido de tirá-lo do cigarro, mas entender que esse é o nosso esse é o nosso trabalho, né? Entender que a gente não pode deixar o nosso coração peludo. Vamos trabalhar pelo paciente, que vai dar certo. Então esse é o nosso MMF4 de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtir, segue lá o nosso... inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, Dr. Márcio Souza, Souza com S. Vocês vão encontrar nas mídias sociais como Feliz Sem Tabaco, tanto no Instagram como no Facebook, eu não sei onde você está acessando, e distribui isso aí, né, gente? Se vocês acham que algum colega está fazendo diferente e que pode colaborar um pouquinho, a mudar um pouquinho o mindset dele em relação à visão que ele tem do fumante, vai ser legal. A gente já faz isso há muito tempo, 16 anos tratando fumantes, entendendo um pouquinho como que é esse contexto todo e ensinando residentes, entendendo que não houve uma formação do jeito que a gente queria. Então espero que tenha sido proveitoso para vocês. Compartilhem, dê um like, coloquem sugestões, estarei totalmente acessível nesse sentido, tá? Beijo no coração, um abraço nas artérias, fui!